É, rapaziada, em um jogo onde Palmeiras jogou como Palmeiras e Botafogo jogou como Botafogo, o Palmeiras levou a melhor. E olha que nos últimos confrontos o Botafogo estava com uma superioridade no número de vitórias, atuando pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e até Libertadores. Mas hoje, pelo Copa do Mundo dos Clubes, o Palmeiras simplesmente bateu o Botafogo, gol do Paulinho, um belo gol por sinal, por 1-0 e mandou o Botafogo para casa. Claro, o desenrolar do jogo foi bem difícil. O primeiro tempo, no meu ponto de vista, até feio. É, meu parceiro, o jogo foi feio. Doeu os olhos, com poucas chances para ambos os lados. Os dois times, né, dando prioridade na marcação ao invés da parte ofensiva, o que deixa o jogo muito feio. E quando não há falhas, é esse o placar do jogo, 0-0. Um jogo que foi até a prorrogação e o melhor jogador da partida foi o goleiro John, do Botafogo. Só pelo melhor jogador da partida já faz um resumo do que foi essa rodada. E é claro, o Botafogo jogou muito parecido com o jogo contra o PSG, onde ele jogou fechadinho, fechadinho, fechadinho e espetava umas bolas para o ataque, mas hoje o Igor Jesus mal tocou na bola, participou pouquíssimo do jogo. Savarino também não estava num dia inspirado, os laterais avançaram pouquíssimas jogadas e o Botafogo de fato só foi fazer alguma fumaça já nos acréscimos, já na prorrogação, onde o Palmeiras já vencia por 1-0 e tentou fazer aquela salseiro. Agora, no meu entendimento, trazendo a trajetória do Botafogo até aqui, para um time que não iria nem se classificar para as oitavas, o Botafogo pode voltar para casa de cabeça erguida, porque não só venceu o atual campeão da Champions League, como se classificou no grupo da morte. Então, o Botafoguense está muito orgulhoso da sua apresentação, embora esse jogo contra o Palmeiras, o Botafogo não jogou. Poderia ter perdido? Sim, mas jogando. O Botafogo fez uma apresentação espetacular, do meu ponto de vista, na Copa do Mundo dos Clubes, que realmente é muito difícil você puxar aí as oitavas de final. Tem o Monterrey, que não é um time de ponta, tem o Inter Miami, que não é um time de ponta. Os outros, ou são europeus, ou são brasileiros da primeiríssima prateleira. O Al Hilal conseguiu passar. Então, olha o nível da competição. E é claro, o presidente da FIFA simplesmente disse que a competição até o momento é um sucesso, embora alguns europeus tenham voltado para casa, os que ficaram realmente são os melhores dos melhores e tem tudo para continuar sendo um sucesso daqui para frente. Agora que é mata-mata, a probabilidade é de casa ainda mais cheia, até porque junta as duas torcidas. Hoje juntou a torcida do Botafogo, mais a torcida do Palmeiras, mais a torcida local, para assistir uma partida de futebol. E, infelizmente, em campo não foi aquele grande espetáculo ao qual a gente está acostumado a ver com os times no Brasil ou europeu. O jogo, do meu ponto de vista, foi piorado por conta da importância do jogo, né? Um jogo aqui no Brasil entre Palmeiras e Flamengo, entre Palmeiras e Botafogo, costuma ser mais legal de ser assistido, principalmente quando vale 3 pontos. Os dois times gladeiam muitas vezes durante o ano, mas costuma ser um jogo mais aberto. E com o jogo mais aberto fica mais legal de ser assistido. Agora, valendo quarta de final, valendo oitava de final de Copa do Mundo do Clubes. E para muitos, o principal campeonato da temporada. É, porque se o Flamengo ou um dos brasileiros ganha essa competição, ela passa a ser superior tanto em premiação quanto em importância ao Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e até mesmo a Libertadores. Claro que ganhar a Libertadores esse ano será ainda mais importante pela classificação para o próximo Mundial de Clubes, que pode ser aqui no Brasil. O André Rizek, durante a partida, trouxe o Florentino Pérez, simplesmente trazendo a possibilidade do Brasil sediar a próxima Copa do Mundo dos Clubes. Seria bem legal. Já imaginou Real Madrid jogando aqui no Brasil? E, diferente do que é nos Estados Unidos, onde os americanos são muito divididos entre o seu principal esporte nacional, beisebol, basquete, futebol americano, aqui no Brasil a paixão nacional é o futebol. Então, eu imagino que uma Copa do Mundo de Clubes aqui no Brasil não só seria um sucesso, como teríamos estádios mais cheios do que o que a gente viu lá. Embora o público tenha sido bom,
Mas também os estádios têm estádio para 90 mil pessoas. E aí, nem todos os ingressos foram vendidos. Agora, o Botafogo deve retornar, concluir um pouquinho aí, curtir um pouquinho das férias, já que o Mundial de Clubes segue o seu curso e ele não está mais lá, deve descansar um pouquinho. E daqui a pouco começa a pré-temporada novamente para o Botafogo, retornando os trabalhos aqui em busca dos títulos que ainda estão em disputas. O Palmeiras segue firme, embora, no meu ponto de vista, dos 4 brasileiros, foi que apresentou o menor futebol, sim, futebol muito burocrático. O Palmeiras passou com gol contra, passou com gol de 1-0. Essa foi a trajetória do Palmeiras, embora está tentando uma crescente na competição. O torcedor do Palmeiras já está acostumado a jogar mal e vencer. E foi o que aconteceu hoje e é o que vem acontecendo nessa temporada. Está jogando mal, mas está vencendo e está avançando. Agora ele aguarda as quartas de final, podendo ser Chelsea, podendo ser Al Hilal, só pedreira, podendo ser Benfica, que é o lado de lá da chave. Amanhã, agora à tarde, vai entrar em campo o Benfica e o Chelsea, pedreira. Então, já já a gente vai saber qual é o adversário do Palmeiras. E amanhã, né? Amanhã é o filé do futebol. Amanhã teremos o filé do futebol, porque o Flamengo entra em campo contra o poderoso Bayern de Munique. Meu parceiro. E todo mundo muito ansioso, não só pela partida, não só pela história, não só pelo poderio dos dois times, mas simplesmente para responder uma pergunta só. O Flamengo irá jogar como Flamengo? Meu parceiro, isso está tirando o sono de muita gente. Por quê? Os brasileiros, quando atuaram contra gigantes europeus, como é o Bayern de Munique e PSG, deixaram o adversário com a bola e jogaram no contra-ataque por uma bola. E o Felipe Luiz, desde que assumiu essa cadeira, ele prometeu que não jogaria assim. Agora, será que o Bayern de Munique vai conseguir impor o ritmo de jogo dele? O Bayern de Munique, nos últimos 3 jogos, teve 70%, 73%, até 80% de posse de bola. Não consigo imaginar um jogo onde o Flamengo permita que o seu adversário tenha 70%, 80% de posse de bola. Talvez um 55-45%, até aceito. Mas mais do que isso, acho muito difícil. E o Felipe Luiz, acredito que para tentar tirar a bola do Bayern de Munique, que tem simplesmente uma qualidade espetacular na saída de bola, deve entrar em campo com o Bruno Henrique e o Plata, que são 2 atacantes muito velozes e com uma saúde invejável. Em alguns momentos, eu quero imaginar que vai entrar o Luiz Araújo, como aconteceu com o Chelsea. Luiz Araújo, Plata no ataque, e aí a linha de 4, com Arrascaeta, Gerson, Eric Pulgar e Jorginho. Então o Plata, que foi preservado no último jogo, está com o tanque cheio. O Luiz Araújo já jogou um pouco mais. O de Arrascaeta também jogou muito. Alguns jornalistas imaginam que o Arrascaeta não vai entrar em campo por não aguentar o ritmo do jogo. Outros já dizem que seria impossível o principal jogador do Flamengo na temporada, artilheiro do time, camisa 10, ficar de fora de uma partida como essa. Até porque talvez tenha até um bico do jogador no banco de reservas. Tudo isso e muito mais vamos descobrir amanhã, nesse domingo espetacular. Ai, papai! E vamos curtir muito esse jogo e todas essas perguntas serão respondidas. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre o jogo do Flamengo, quem você acha que vai vencer. Claro que eu acho que é o Flamengo. E mais, você acha que o Arrascaeta deve ser titular num jogo tão importante? Gente, é o principal jogador do time. Prefiro colocar o Arrascaeta, meter 2-0, ele cansar e ter que ser sacado do time, do que entrar sem ele. Por quê? Sem o Arrascaeta no time, o Flamengo terá que correr ainda mais atrás da bola. Arrascaeta, Gerson, Eric Pulgar e Jorginho, com esse quarteto no meio de campo, a possibilidade do Flamengo ter mais a bola é muito maior. Então, no meu ponto de vista, o Arrascaeta vai ser titular. Tamo junto, vamos que vamos com tudo. Isso aqui é Flamengo.